Mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, acompanhando mais um programa Confraria dos Esportes. Hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer o professor Gilson Del Santo. O Gilson tem uma história de mais de 30 anos de dedicação ao esporte. Além de professor, obviamente, né? De dar aula em faculdades também, que eu vou falar durante o programa, mas acima de tudo um abnegado pelo esporte de forma geral. Acabou se especializando em voleibol e é muito bacana que nós vamos conhecer um pouco da história do Gilson e também do que a gente espera, né, desse que hoje é, na minha concepção e da maioria das pessoas, o segundo esporte do país. Então, Gilson, muito bom ter você aqui com a gente. Um prazer em rever você depois de um tempo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e como você falou, a pandemia, né, nos afastou bastante disso e graças a Deus estamos voltando aí o aberto ao real, saindo um pouco do online. Agradeço bastante. Gilson, aproveitando a sua deixa, né, o aberto, o real, é importante você que está nos vendo aí e também prestigiando o programa, lembrando o seguinte: a vacina é a salvação. Hoje eu falei num programa de rádio, a vacina é a salvação. É a vacina que vai poder fazer da gente continuar nessa nova toada. Graças a Deus, né, a maioria esmagadora dos brasileiros e brasileiras não ouviram o negacionismo. Então estão se vacinando. Por favor, você que ainda não tomou a segunda dose, não fez vacinação completa, para a gente continuar esse papo aqui, como disse o nosso amigo e entrevistado Gilson, para que a gente esteja no normal, é extremamente importante que você assuma o seu compromisso de não ajudar a matar o outro. E dentro, inclusive, da sua família. Vacina já. Gilson, e eu já tomei a terceira já. Ou já? Já tomei a terceira. Eu tomo a minha logo, agora semana que vem tomei a terceira e uso máscara. Isso, eu também. Né? Você viu que eu cheguei aqui, nós estamos aqui gravando sem máscara, um pouco pelo distanciamento. Sim. E também pela segurança, né, de ter tomado a vacina. Mas isso não garante nada a ninguém. Está aí, né, a nova disseminação aí pelo mundo, claramente chega aqui. Quanto menos a gente cuidar, né? Então, se o governo não cuida, cuidemos nós. Tá? Mas Gilson, vamos falar de você. Vamos falar de esporte, né? É isso. Falar de esporte, alegria. De coisa boa, mas conta um pouco da sua trajetória de vida, porque depois eu vou detalhar um pouco de cada experiência. Como você falou, me especializei em vôlei, comecei a gostar de vôlei lá na escola. Eu falo muito que eu saí da escola do estado, né? Do estado. Essa coisa de... As pessoas às vezes olham para nós agora, você começou grande. Não, eu comecei na educação física da escola, aquela coisa, aí quis fazer educação física, estudei, me especializei em voleibol, que eu acredito que era uma modalidade lá em 92, que deu boom. O voleibol foi o primeiro título olímpico. Né? Então a gente você falou bastante essa coisa da segunda modalidade, é porque os títulos que nós temos hoje mundiais, né? Olímpicos, então deu um boom, porque antes de 92 não tinha tanto essa procura. Então aí eu fui me especializando, estudando, fiz especialização na Rússia, em Cuba, pós-graduação, entrei no grupo de estatística da Confederação Brasileira de Vôlei e por 25 anos fiquei fazendo estatística, que é o Campeonato Brasileiro. E sempre estudando. Uma coisa que eu falo para os alunos da faculdade, para aqueles que estão nos assistindo, estudarem. O conhecimento é tudo. É tudo. Ainda mais agora com a internet. É muito mais fácil. E você vem dessa longa trajetória, dessa longa história. Coincidentemente, você fez especialização em 2 países de origem, vamos colocar assim, mais voltada ao socialismo, né, ou ao comunismo. Isso. Como foi primeiro a sua experiência em que você se formou aqui no Brasil aonde? Eu me formei na Faculdades Integradas de Guarulhos. Na FIG. Isso, a graduação. E a pós-graduação na FMU,
na Liberdade. Ainda no Brasil. Ainda no Brasil. E aí a primeira especialização, conta pra gente, um pouco pra gente, pra mim, obviamente, para quem está nos assistindo, e para você que é jovem, que pensa, é bom que o Gilson consiga colocar pra gente um pouco das experiências, porque o que conta, né, é que você aí não fica ouvindo as questões ideológicas, viu, Gilson? É Sim. muito importante que a gente Sim. não diga isso. Todo lugar do mundo, incluindo o nosso país, tem algo de bom. Não Tem. só de bonito, tem algo de bom, tem contribuição, tem muita coisa boa por fazer. E eu acredito, Gilson, que você pegou a grande era, especialmente porque você teve a oportunidade de fazer essas especializações, você pegou a grande era do incentivo dessas ideologias mais à esquerda, vamos colocar assim, do investimento tão alto que eles faziam no esporte. Isso. No esporte de forma geral. Total. Você pegar, eu quero que você fale, claro, do voleibol, gostaria que você falasse pra gente do voleibol, mas antes do voleibol, um pouco das suas experiências aqui no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, né? Como é que você viu esse grande intercâmbio, essa grande influência dos países, na época, países comunistas, na questão do esporte? Uma coisa assim, quando eu fui para a Rússia, eu fui em 1997 e a União Soviética caiu em 90. Então eu peguei ainda aquele... aquela coisa, né, em 97. E uma das coisas, Gregório, que me chamou muita atenção, por isso que eu falei do estudo, essa coisa do estudo, eles estudam, né, a educação física naqueles países, como Cuba, o Brasil não conseguia ganhar de Cuba no vôlei. E o que me chamou a atenção muito foi como que um país como Cuba, uma ilha, era tão importante o esporte. Foi o que me levou para Cuba, porque eu queria estudar isso. E na Rússia, aquela coisa de eles serem altos, serem fortes, serem um país comunista. E uma coisa assim, foi um professor meu da pós-graduação que fez o doutorado na Rússia, que organizou esta excursão na instituição que ele se formou e nós fomos lá. Então, assim, foi através de professores, não tinha essa coisa da internet, essa facilidade que nós temos hoje. Então, nas aulas, acendeu essa vontade de querer estudar, essas coisas todas. E, assim, a educação física. Nós estamos falando do vôlei, que é o top. Mas a educação física... é obrigatória. É o teu coração. O teu coração está na educação física. Isso, é a educação física. E nós vamos daqui a pouco, olha, você vê como voa, o tempo aqui, voa. A gente aqui voa, né? Nós estamos aqui com outro entrevistado aqui que vai estar com a gente aqui, um amigo. Mas a gente aqui está discutindo o quê? O amor pelo esporte. Esse é o fundamento desse programa. Daqui a pouco a gente volta para mais um bloco com o professor Gilson dos Santos. Estamos de volta aqui, segundo bloco, com a entrevista com o professor Gilson Del Santo. O Gilson falava um pouco sobre a questão da importância da educação física. Gilson, eu queria que você continuasse, né, o seu raciocínio sobre a questão da importância da educação física na vida dos brasileiros e brasileiras, né, dos meninos e meninas. Sim. E aí a gente partiria para a sua abordagem sobre a sua experiência primeiro na Rússia, que foi o teu primeiro lugar, Isso. E depois em Cuba. Mas vamos lá para a questão da importância da educação física. A educação física é onde você tem a massa, a forma de desenvolvimento, a forma de mostrar a esses jovens as modalidades que nós temos, a prática esportiva. Então a educação física é a base de tudo isso. Tudo. Infelizmente no Brasil nós temos
poucas, né? São 4 modalidades que são motivadas dentro, às vezes, da escola. Alguns colégios, outras escolas, vem muito do professor mesmo, da vontade do professor de estar passando outras modalidades. E as motivadas são? Vôlei, handebol, futsal e basquete. Então são praticamente 4. Alguns professores dão aí alguma coisa de ginástica, alguma coisa de dança. Né? Atletismo alguns? Alguns, porque né, você faz uma adaptação na quadra, aquelas coisas todas. Então nós temos aí essa motivação. Gilson, eu tive um professor, já né, uma homenagem póstuma ao professor Orlando. Ele me deu aula, a mim e aos amigos que eu tenho, no ginásio, né, antigo ginásio. Sim. E as nossas provas, ele gostava tanto do atletismo, tanto, né? Quem me vê, como diz o meu amigo Pardal, né, diretor nosso aqui, um pouquinho mais forte, imagina, fui fundista, né? Ele fazia, nossas provas eram 10 voltas, você tá ouvindo aí, ó, você que tá vendo a gente, 10 voltas num quarteirão. E não tinha como dar migué, porque você tinha que entregar a fichinha pro professor, sabe? Você tinha que dar as voltas, né? Então, a importância do professor ou da professora de educação física. E você falar assim, além das modalidades tradicionais, é justamente sobre isso que a gente, é claro que hoje você vem aqui falar também sobre o voleibol, né? Mas a gente discutir além do esporte tradicional no Brasil, né? Mas volta a falar do ser professor. Não, né? E é uma coisa que você citou, é assim, nós éramos desafiados pelos professores. Eu lembro que quando eu fazia educação física na escola, o professor marcava amistosos com outras escolas e nós íamos a pé. Não tinha, acompanhando o professor, né? Hoje, devido a todo esse trânsito, essa loucura toda, as pessoas ficam receosas nesse sentido. Então nós éramos desafiados pelos professores e agarrávamos isso. Hoje, falta um pouco dessa atitude dos jovens. Não tem elan, né? Não tem. Gilson, entendeu? mas é importante, a gente vai falar, mas eu não quero que, como o nosso programa curto, é voltado também ao povo da internet, quero que você fale um pouco da experiência na Rússia, a sua experiência na Rússia. Muitos atletas lá são feitos em laboratórios, né? São estudados. Eles são realmente estudados do fio do cabelo até a unha do pé. A modalidade em si não é simplesmente transferida. Eu olhei e transferi essa modalidade. Não, são os profissionais estudam e a maioria dos atletas também vivenciam não só voleibol, mas outras modalidades. A educação física na Rússia, na vida escolar do aluno, são em torno de 38 modalidades desenvolvidas. Então, quando chega no adulto, ele sabe jogar xadrez, ele sabe jogar dama, ele sabe jogar o tênis de mesa, ele sabe jogar o tênis. Ele teve uma vivência, né, falando da educação física, ele teve uma vivência, ele teve um ganho motor. E nós fizemos um jogo na Universidade Estatal de Moscou, que eu fiz em Moscou, e tinha o pessoal master jogando vôlei. E a gente era mais novo. Aí eu olhava assim, nós vamos bater nesses tiozinho. Nesse tiozinho. Né? Pelo amor de Deus, eles socaram nós. Socaram, não no boxe, mas no vôlei. No vôlei. No vôlei. Por quê? Por causa esse ganho motor. Né? Nós temos aqui 4, 5 modalidades, lá em torno de 38 a 40. E Greg, é uma coisa assim, o que você falou é quadra e sala de aula. A visão hoje da educação física aqui, quando você leva para a sala de aula, os próprios diretores, aqueles que não conhecem, falam, mas a educação física não é na quadra? Não, precisa um intelecto. Claro. E uma coisa que eu guardei muito, que era assim, você olha, entende e executa. Para você entender, você precisa ter a teoria. Sim. Você precisa. Né? Você olhou, você entendeu e você executa. Não é só motor, né? Não. O intelecto. Então tinha várias modalidades nesse sentido. E Cuba, né? Isso, pulando Cuba, o meio esportivo era um meio de sobrevivência. Aqueles que estavam
nas seleções eles tinham um benefício melhor naquele país. Um país tão pobre, ilha dos esportes, então muitos iam para a parte esportiva para ter condições de comer um pouco melhor, porque ia fazer alguns mundiais, participava de Olimpíada. E a praça de alimentação de uns Jogos Paralímpicos que eu vivenciei, você come, se quiser, você passa a comer o dia inteiro. Tá? Então, assim, e uma das coisas muito interessantes, a linha de Cuba, que é educação, esporte e saúde. É essa a linha. Educação. Você pode repetir, professor? Educação, esporte e saúde. Né? Ou esporte, educação e saúde. Porque através do esporte você educa e você tem um benefício. O que nós estamos tendo hoje nessa pandemia. Muitas pessoas saíram e começaram a fazer atividade física. E lá eles usam como uma ferramenta. É uma diferença, né? Uma diferença bastante considerável. Por quê? Porque quando a gente se coloca exatamente num outro mundo, como é o que você viveu, o mundo russo e o mundo cubano, em diferentes situações. O mundo russo com muita estrutura, com muito dinheiro. Muito dinheiro, mesmo ouro. Saindo, ouro, mesmo saindo da questão da União Soviética, mas já no mercado ainda uma grande liderança, uma grande potência, você tem como exatamente discutir um outro nível. Quando você vai para uma ilha, para um lugar que é totalmente segregado, não é? Segregado de várias formas, segregação econômica, segregação racial, segregação política e tantas outras coisas, aí você vive uma nova experiência, né? Isso. Que além de ser, que também era uma grande potência na sua área, mas que com realidades totalmente diferentes. Totalmente. Em que você não conseguia, e acho que é isso que te embasou demais pro futuro, né? Para cada vez mais você se aprimorar. Cuba era sustentado indiretamente pela Rússia. Isso. Né? Então mas era isso muito. Ainda você teve lá ainda no regime com Fidel. Com Fidel, né? E a Rússia era o Vladimir Putin, já não. Não, era o Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. Isso. Então é bom, assim, é muito importante, muito interessante para você que está nos acompanhando aproveitar toda essa, né, tudo isso que o professor Gilson Del Santo coloca para a gente nesse momento. Acompanhe a gente no terceiro bloco, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Valeu! Estamos de volta para o terceiro e último bloco agora do nosso programa Confraria dos Esportes, aqui com o professor Gilson Del Santo. O Gilson, que é professor das faculdades ENIAC, é delegado do Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo, participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e participou das Paralimpíadas do Japão em 2020 em Tóquio. E agora eu quero falar um pouco, que não falamos muito. Gilson, por que o voleibol deu um boom no Brasil? Porque eu falava em off aqui com o Gilson, que na minha opinião, o voleibol é o esporte mais difundido no Brasil. Né? Tem gente que adora, todo mundo gosta de futebol, porém tem muita gente que não gosta de futebol. Mas, especialmente, tem muita mulher que não gosta de futebol. Mas o voleibol todo mundo gosta. Então, como é que foi esse boom? Né? Que papel tem você como educador físico, integrante de equipes olímpicas e todos que vêm junto de você, tanta gente que você conviveu? O Brasil é boom. Bom, e aí? É uma coisa assim, a mídia é um influenciador disso. A gente sabe que aí na década de 90, a gente tinha o Luciano do Vale, que investiu bastante nisso, e depois se tornou o Luciano do Vôlei. Os títulos, como eu falei no início, os títulos que o Brasil trouxe, né, as seleções, o crescimento, a gente deve muito ao Bernardinho, ao Zé Roberto, que expandiu essa coisa do vôlei mundial, o respeito, alguns clubes investindo bastante nisso. E é uma modalidade que traz bastante alegria. E hoje, dentro dos ginásios, são as famílias que vão assistir.
Então é bacana. Você citou o futebol, vai mais homem, né? Lógico que tem as mulheres, mas hoje... Melhorando. Tá melhorando. Mas a visão hoje do vôlei é levar a família. E é um esporte, devido às mudanças das regras, é um esporte dinâmico. É um esporte como se fosse um gol, né? O vôlei ali, cada ponto. E aí o Brasil veio sendo referência com esses títulos. No Rio de Janeiro foi montado o centro de treinamento da CBV. Onde é? Em Saquarema. Você conhece? Conheço. Em Saquarema, aí começou a dar cursos. Como era feito o trabalho de base nas categorias aqui do Brasil. E aí, aqueles que a gente ia buscar referência lá fora... Como você foi na Rússia e em Cuba, isso. Hoje o Brasil é um uma referência. Polo referencial Isso. Obviamente, de treinamento, de cursos, estudo, tudo isso. Todos, quem administra esses cursos são técnicos de seleção de base, como é desenvolvido isso, como que é o mecanismo do voleibol nacional, o voleibol de praia, né? O vôlei de praia, que é uma desculpa coisa... te interromper, Gilson. É interessante que você vai falar das duas Olimpíadas, não quero cortar muito, mas é o seguinte, o vôlei de praia começou muito forte, hoje, no estado de São Paulo, principalmente na grande São Paulo, tem crescido o tal do futevôlei. Sim. Que é incrível, né? Sim, é a mistura do futebol com o vôlei. Isso. Que muito provavelmente daqui a alguns anos vai se tornar um esporte olímpico. Isso começou no Rio, né? A gente e... lembra que os jogadores de futebol implantaram isso no Rio. Devido também, Greg, a pandemia. Você fazer uma atividade na areia, né? Aquela coisa... Ao ar livre. Ao ar livre, aquela coisa toda. Te dá uma certa liberdade. Você vai jogar de sunga, você vai jogar de camiseta. Quer dizer, se você sair na rua de sunga, você é preso. Então você vai jogar. Você vai jogar numa quadra, né? Deu um boom das quadras de areia. Mas voltando lá o voleibol hoje é referência devido a esses... No ranking, né? No ranking mundial, infantil, infanto, juvenil e adulto, o Brasil está entre os 5 melhores. E aí começou a ascender perante o mundo, a Federação Internacional, o presidente da Federação Internacional é o brasileiro. Quem é? É o Ari Graça, que foi presidente na CBV. Nós vamos entrevistar daqui a alguns dias o Ari Graça. Ótimo, entendeu? Então são coisas que o quê? De você expandir para o mundo. E aí começou. Por que o Brasil começou? Como eu fui para a Rússia, como que é feito nas categorias menores? Então, esses países começaram a vir aqui, a CBV montou isso aí e começou a estudar. Mas pode ser muito melhor se tiver o esporte, educação e saúde. Tua participação nos Jogos Olímpicos do Rio? Do Rio de Janeiro foi a estatística. Eu fiquei 25 anos fazendo estatística no Campeonato Brasileiro. A minha coordenadora foi campeã olímpica em 92. Ela era representante da Federação Internacional na América do Sul. E aí levou 14 pessoas estatísticos, né? Era estatística, scout começou. Depois estatístico, e hoje o futebol está pegando análise de desempenho, que é a mesma coisa. E a gente começou em 95. Aí eu fiz a estatística para a competição, para a Olimpíada no Rio 2016. Então nós passávamos todos os dados para a organização, porque no final de cada competição tem o melhor prêmio de saque, o melhor bloqueio, o melhor levantador, e tudo isso é tirado dessa equipe. Nós éramos 14. Então vocês acompanhavam não os jogos da seleção brasileira, vocês acompanharam a Olimpíada na modalidade de voleibol. Todos os jogos. E 2020 na Paralimpíada? Eu fui estatístico, porque hoje na comissão técnica é uma função. Existe o técnico, o assistente, o fisioterapeuta, o preparador físico e o estatístico. Por quê? Ele está analisando. Ele é os olhos do técnico atrás da quadra. E eu fui na seleção paralímpica de vôlei sentado ser o estatístico da seleção masculina. Qual a classificação da seleção? Nós ficamos em 4º. Ficou o Irã, que tem 8 mil praticantes do vôlei sentado. Rússia, que voltou agora. Bósnia e o Brasil. Brasil, então... No feminino, o Brasil ficou em bronze. Onde é o centro de treinamento do Paralímpico? Fica aqui na Imigrantes. É um legado, isso. É aqui em São Paulo, ali do lado do Expo São Paulo. Eu vi algumas imagens de lá. Isso. Ali, para quem quer conhecer,
Eu tô indo agora domingo assistir a Copa Brasil de Boccia. Então, assim, quem segue lá, procura lá no Google, lá, Comitê Paralímpico. Tem eventos o ano inteiro. Importante, nosso diretor aqui, o Pardal, vai estar colocando no GC, né? Aí você deixa com a nossa produção, que está aí, né? Que está o tempo inteiro com um contato competentíssimo, que é a Simone, e você vai divulgando. E é um legado da Olimpíada. Nós estamos no finalzinho do nosso programa. Gilson, passou rápido. O que falta para o Brasil no esporte? No esporte. No esporte? E o seu recado final para a gente? O que falta é implantar o conhecimento, estruturar o esporte. Nós temos campeões em todas as modalidades. Em todas as modalidades nós temos. Nós temos uma mescla muito grande. Nós temos o moreno, o negro, o branco, o japonês. Precisa colocar em prática esses estudos. Estudar um pouquinho mais, as cidades massificar a educação física na escola, as cidades massificar as modalidades, porque são degraus. É o valor, né? Isso. O valor ao profissional da educação física. Isso, entendeu? Isso. Gilson. Eu agradeço. Eu que te agradeço muito o carinho, a participação, esse papo, na verdade, essa confraria, que muitos chamam de resenha, a gente decidiu chamar de confraria, porque confraria é um encontro de amigos. Então, bom te rever novamente. Sim, obrigado. Com saúde. Isso, né? Principal. E contando histórias para mim e certamente para quem está nos vendo aí. Um programa delicioso. A gente marca um outro bate-papo. Legal, agradeço. E você que ficou com a gente aí, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Valeu!